Inteligência emocional. Uma das competências mais esperadas e mais admiradas no exercício da liderança escolar. Ainda mais nesse momento em que a gente vive, nada me parece tão relevante quanto o papel dos gestores escolares em servir de esteio, porto seguro e força propulsora para o bom desenvolvimento da escola. Então, se você é gestor escolar, se você é um professor que pretende liderar pessoas ou que está iniciando aí no desafio da gestão da escola, esse vídeo ele é para você. Então, fica aqui comigo que a gente vai falar sobre essa competência, como eu disse, tão esperada e tão importante para o exercício da sua função. Bom, falar de inteligência emocional, não tem como falar de inteligência emocional sem falar do Daniel Goleman. Então, se você ainda não o conhece, fica aí a minha dica para você pesquisar sobre este autor que aliou a psicologia com a neurociência e provou para a gente que a consciência das emoções é um fator essencial para a inteligência de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo. Então, nessas experiências que o Daniel Goleman traz para a gente, o que ele ressalta, o que ele destaca, que os líderes que são mais eficazes, geralmente eles têm um ponto em comum. Que ponto é esse, Patrícia, quando a gente busca esse ponto em comum? Esses líderes, eles mostravam um elevado grau daquilo que se tornou conhecido como inteligência emocional. Você já deve ter ouvido, por exemplo, a seguinte fala, que as pessoas são contratadas pela sua competência técnica, pela sua competência de formação, e em muitos casos, claro, falando aí de um contexto, principalmente de escola privada, essas pessoas elas são desligadas, demitidas por causa da competência ou da falta de competência emocional, socioemocional. E a inteligência emocional tem a ver com isso. Então, já para a gente entender, né, do que trata essa inteligência emocional. Então, afinal de contas, o que é isso? Como já te falei, é um conceito aí criado pelo Daniel Goleman, que está relacionado à capacidade que cada pessoa tem de reconhecer, veja bem, reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e também os dos outros. Então, veja bem, você está à frente de uma escola, você é responsável por uma equipe escolar, por uma comunidade escolar. Então, é importante que você tenha ciência e consciência dos seus próprios sentimentos, que você consiga avaliá-los e, principalmente, que você consiga fazer essa leitura em relação aos sentimentos das outras pessoas. Mas por que isso é importante? Você pode estar se perguntando. Porque quando eu consigo fazer essa avaliação, esse reconhecimento e essa avaliação, enquanto gestor escolar, eu desenvolvo uma capacidade de lidar com as diferenças individuais de comportamento, de lidar com aqueles desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E, em resumo, o que a gente, então, percebe, né? Acho que essa é a pergunta mais importante, que é algo que eu escuto muito. Tá, Paty? Então, o que isso quer dizer? Que os gestores escolares que são emocionalmente inteligentes, eles conseguem encarar as suas próprias emoções, não só emoções positivas, também emoções negativas, emoções de raiva, emoções de frustração, mas eles conseguem aí encarar melhor essas emoções e usá-las a seu favor. Esse é o ponto principal que a gente tem aqui. E, ao mesmo tempo, quando essa gestora escolar consegue fazer essa gestão das emoções, ela consegue reconhecer essas emoções, ela desenvolve habilidade para olhar para o outro e lidar com os sentimentos dos outros. Ah, mas é importante que o gestor escolar, que a gestora, ela lide com os sentimentos dos outros? É importante, porque eu estou falando de um profissional que lida com gente o tempo todo. Então, você vai, enquanto gestor escolar, lidar com o corpo docente, com a equipe de secretaria, com a Secretaria da Educação, com as famílias, com os alunos, com a comunidade escolar como um todo. Isso pode ser muito estressante, em alguns momentos a gente fica muito sobrecarregado. Então, a inteligência emocional nos ajuda a vencer este processo de uma maneira mais fluida, podemos dizer desta forma, tá? E
competência, um ponto essencial é que a gente pode desenvolvê-la. Ninguém consegue, sou competente emocionalmente, né? Tenho inteligência emocional desenvolvida, ou já nasci com inteligência emocional. Não, a gente pode desenvolver. Eu, nas minhas próprias experiências, quando eu olho, por exemplo, dos momentos em que eu estive coordenadora pedagógica, em que eu estive gestora de equipe, eu percebo falhas que eu tive por falta da inteligência emocional e acertos depois que eu desenvolvi essa inteligência emocional. Então, para te ajudar no desenvolvimento dessa competência, que é o objetivo maior deste vídeo aqui, eu trouxe 5 habilidades que você pode trabalhar ou que você precisa trabalhar para desenvolver a sua inteligência emocional. A habilidade número 1 diz respeito ao autoconhecimento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre essa importância. Nos últimos anos, a gente pode dizer que depois da pandemia, principalmente, esse desenvolvimento do autoconhecimento, ele foi mais, esse conhecimento, essa importância foi mais democratizada, que diz respeito, quando a gente fala da inteligência emocional, a conhecer as próprias emoções. Então, o que eu estou sentindo agora? Você pode até pausar esse vídeo, não sei se você está assistindo depois de um dia de trabalho, ou antes de iniciar, ou durante um dia de trabalho, mas qual é o sentimento que eu tenho agora em relação ao desenvolvimento do meu trabalho? Eu estou triste, eu estou feliz, eu estou frustrada, eu saí de uma reunião que foi muito pesada, que foi muito densa, isso me deixou, de certa forma, desestabilizada. Então, o que eu estou sentindo? É um exercício rápido que você pode fazer. Porque essa habilidade do autoconhecimento, ela vai nos ajudar justamente o que é conhecer aquele meu sentimento. Qual é a emoção que eu estou sentindo? E você pode se perguntar, por que isso é importante? Porque se eu estou, por exemplo, no momento que eu estou sentindo raiva por causa de algum fato, ou uma frustração em relação a algo que aconteceu dentro da escola ou fora dela, mas que está ligado ao meu papel de gestor e de gestor escolar, não é um momento ideal para tomada de decisão, não é um momento ideal para fornecer um feedback para uma pessoa da minha equipe, seja um professor ou qualquer outra pessoa. Eu tenho que entender por quê, porque às vezes a gente toma aquelas decisões no ímpeto e a gente se arrepende. Às vezes você fala de uma maneira agressiva e você está, na verdade, colocando o seu sentimento em relação a um outro fato que aconteceu, mas naquele momento, com aquela pessoa que está ali junto com você. Percebe como é importante? Então, desenvolver essa habilidade do autoconhecimento. Como que eu faço isso? É parando para fazer autoavaliação, é parando realmente para sentir o que está acontecendo, é parando para se analisar diante de fatos do cotidiano escolar, e a partir disso você vai identificando quais são essas emoções e como você pode lidar com elas. A habilidade número 2, que nasce, eu sempre falo que a habilidade número 1 é o autoconhecimento, e as demais elas vêm como desdobramentos do autoconhecimento. A habilidade número 2 que eu trouxe aqui é o autocontrole, que nada mais é do que a nossa capacidade de controlar as nossas próprias emoções. Quando eu tenho autocontrole, eu me torno consciente das minhas emoções, como eu falei anteriormente. Por isso que essa habilidade 2, ela se desdobra da habilidade do autoconhecimento. Então, eu me torno consciente das minhas emoções. Vou dar um exemplo bem claro. Imagine que você fez uma reunião com pais ou com um número menor de pais, ou às vezes com um pai ou uma família, em relação a algo que aconteceu na escola. Aquilo, você ficou tenso, você ficou tensa, ou às vezes você ficou nervosa mesmo diante daquela situação. E acabou a reunião. Depois que acabou a reunião, você senta ali na frente do seu computador e você recebe um e-mail da Secretaria da Educação em relação a algo que vocês vão precisar realizar e que não estava previsto no cronograma. Naquele momento de emoção, naquele momento de tensão, às vezes da emoção da reunião anterior, às vezes o que a gente acaba fazendo? Tá? Eu já fiz isso. A gente responde o e-mail com raiva, a gente responde aquele e-mail
não com a emoção, a gente, na verdade, inflama aquela situação e acaba dando um peso muito maior para ela, um peso negativo para aquela situação, muito mais do que deveria. Percebe como isso influencia diretamente no resultado desse processo final? E depois o e-mail foi enviado. Então, quando eu tenho autocontrole, eu tenho consciência dessas minhas emoções, se eu sair dessa situação, pegando este exemplo que eu trouxe aqui para você, eu vou respirar, eu vou tomar uma água, se possível, eu vou aguardar algumas horas para responder um e-mail. Mesmo que eu li e fiquei nervosa, depois eu vou voltar e vou ler novamente. E você vai perceber que a sua emoção será diferente. Estou dando o exemplo do e-mail. De repente, pode ser alguém que chega para fazer um atendimento individual, que é muito comum. Eu viver muito essa cena de sair de uma reunião que era uma reunião tensa, de algo que me desestabilizou emocionalmente, e de repente chega um professor e fala, eu preciso conversar com você. Ter autocontrole é entender que aquela emoção que você está sentindo naquele momento não é a emoção ideal para conversar com o professor. Então, o que você fala, olha, neste momento não é o momento ideal para eu conversar com você. Vamos conversar depois? Me dá um tempo, depois eu te chamo. De repente, dependendo da situação, em algumas horas você já está bem, ou você pode esperar até o dia seguinte. Enfim, isso é ter autocontrole. Outro ponto que ajuda muito a gente a desenvolver este autocontrole é justamente identificar quais são os seus gatilhos emocionais. Eu, por exemplo, tenho um gatilho emocional que eu preciso cuidar muito quando as pessoas me cobram sobre algo que eu já sei que eu tenho que fazer e está dentro do meu prazo. É um gatilho emocional, isso me desestabiliza, então eu tenho que sempre respirar, pensar e exercer autocontrole. Porque muitas vezes a pessoa cobra para me lembrar, né? Neste caso, para me lembrar. Eu sei que eu não preciso ser lembrado. E dependendo da estrutura em que eu estiver, eu já falo, olha, você não precisa me lembrar dos prazos, você não precisa falar que vai vencer o prazo daqui um dia, 2 dias, uma semana, um mês, porque eu estou consciente disso. Mas nem sempre a gente pode fazer isso. Então, ou nem sempre a gente lembra até de fazer isso. Então, quando chega um e-mail de cobrança, quando alguém vem e fala, eu não vou responder naquele ímpeto, porque aquilo é um gatilho emocional para mim. Eu fico com raiva, a minha emoção é de raiva. Mais ou menos assim, eu sei que eu tenho que entregar. Por que você está me cobrando? Mas isso eu desenvolvi com autoconhecimento. Outro ponto que eu também trouxe aqui para a gente desenvolver o autocontrole, quando a gente consegue se concentrar em um objetivo de cada vez. Ah, Patrícia, mas a operação da escola é gigante, é impossível a gente fazer uma coisa de cada vez. Veja bem, fazer uma coisa de cada vez não quer dizer que você vai fazer uma única coisa durante um dia todo. Mas se eu preciso fazer uma análise de indicadores, uma análise de planilhas, por exemplo, que é uma atividade que exige muita concentração, naquele momento eu preciso orientar as pessoas que estão comigo ali naquele ambiente, seja da escola, da universidade, da faculdade, enfim, dizer, olha, eu preciso aqui de 30 minutos, eu preciso de 1 hora e eu não posso ser interrompido, eu não posso ser interrompida. E se concentrar naquilo. E deixar o celular de lado, né? A gente deixa o celular de lado e fecha o e-mail. Você quer ver uma coisa que atrapalha muito para a gente no desenvolvimento do autocontrole, é você trabalhar aqui desenvolvendo um documento ou atendendo uma pessoa com o seu e-mail aberto ou com o seu aplicativo de celular aberto. Isso faz mal, além de não ser legal, né, gente? Você está principalmente conversando com alguém ou em uma reunião, você estar ali, tá ali no celular ou alguma coisinha, a não ser que seja algo muito urgente, a gente tem por responsabilidade avisar essa pessoa que você não pode ficar sem o celular ou que você está aguardando uma mensagem urgente ou coisa assim. Então, concentrar em um objetivo de cada vez é algo que nos ajuda muito a desenvolver esse autocontrole. E de bônus, a gente melhora a nossa produtividade, que é um dos pontos essenciais também, principalmente quando a gente fala de gestão escolar.
E quando a gente consegue fazer isso, nós fazemos o quê? Nós conseguimos aí desenvolver uma tarefa de cada vez e chegamos, damos o primeiro passo para aquilo que a gente chama de atenção plena. Quando eu falo de praticar atenção plena para desenvolver o autocontrole, eu estou justamente o quê? Totalmente concentrada naquele momento em que eu estou vivendo. Então, eu estou concentrada neste momento em gravar esse vídeo para vocês, porque é algo que é muito pedido para mim. Então, eu estou concentrada nisso. Eu consigo sentir este momento e estar aqui com vocês. Se eu vou fazer uma reunião, eu preciso estar concentrada naquele momento, eu preciso estar concentrado naquele momento em que eu estarei com a minha equipe. Eu não posso, isso é treino mental, a gente vai desenvolvendo isso. É claro que eu estou falando aqui de atenção plena para o ambiente profissional. Você pode desenvolver atenção plena e deve na sua vida fora da escola também. Na hora que você vai tomar um banho, se concentra no banho que você está tomando. Na hora que você sentou para se alimentar, senta longe do seu, deixa o celular de lado, saboreia aquela refeição. Tudo isso é atenção plena, é treino para desenvolvimento da atenção plena. E para exercer o autocontrole, quando a gente fala da inteligência emocional, praticar a atenção plena é essencial. E os dois últimos pontos, não menos importantes, quando eu falo do autocontrole, um deles é o planejamento. Então, quando você consegue planejar, organizar a sua semana, o seu dia, e esse planejamento ele é flexível, tá? Não quer dizer que ele é estático, que ele não pode mudar, que é só daquela forma, não. Ele é flexível, mas você consegue eleger quais são, o que é essencial que eu preciso fazer hoje, por exemplo. Hoje, no meu dia, o planejamento essencial era gravar este vídeo. Fui lá e dei um check. Vou dar, né, no final do vídeo, eu vou lá e dar um check neste meu planejamento. É você organizar. Às vezes a gente fica pensando, eu tenho que ter uma agenda eletrônica, eu preciso ter um calendário virtual. Tudo bem, eu uso bastante, mas às vezes é você anotar no papel, se organizar para você saber o que você precisa fazer, o que você precisa priorizar, tá? E, então, o planejamento com antecedência ajuda muito a desenvolver essa habilidade de autocontrole. E o último elemento para desenvolver a habilidade de autocontrole é buscar ver o todo. Então, se eu tenho uma situação desafiadora lá na escola, um professor veio dialogar comigo porque ele está com problemas de comportamento na sala de aula. Eu não posso olhar só o problema do comportamento, tem que enxergar o todo. Ajudar esse professor, inclusive, a enxergar este todo. O que levou isso a acontecer? Qual foi o gatilho? O que está acontecendo com os alunos? É um aluno? São dois? É a turma toda? Como você está diante dessa sala? Enxergar o todo. Porque quando a gente olha só um fragmento, a gente tende muito ao erro, tá? Então, falamos dessas duas habilidades. A terceira habilidade que é essencial para a gente desenvolver a inteligência emocional é a motivação. Essa motivação é muito pessoal. A gente sabe que nós, enquanto gestores escolares, não conseguimos motivar os nossos professores. Mas o que nós conseguimos fazer? Gerar um ambiente, gerar situações que contribuam para que estes professores se sintam motivados. Para você desenvolver a própria motivação, é você usar essa ideia, este raciocínio a seu favor. Então, eu penso assim, o que me deixa motivado? Eu gosto de trabalhos desafiadores, eu gosto de estar com pessoas, de liderar pessoas. Veja que o autoconhecimento, mais uma vez, né, para desdobrar, chegar na motivação. Entender aquilo que te gera motivação. Eu preciso de um tempo para mim, para leitura, para eu conseguir organizar o meu dia. O que gera motivação? Por quê? Porque o que eu não posso é chegar ou ir para um ambiente de trabalho, chegar para trabalhar com os meus professores, como aquele gestor que nunca as coisas estão se desenvolvendo, como aquele gestor que sempre está para baixo, sempre reclama. Ninguém quer esse tipo de liderança.
Ninguém quer esse tipo de profissional. Então, essa motivação é aquela força interna que você vai encontrar, não tem como eu te dar uma receita básica disso, mas você vai praticar, vai fazer o exercício aí do autoconhecimento, entender qual é essa força interna que te empurra na direção das metas, dos objetivos, dos sonhos que você tem em relação à escola, que você está gestor, que você está gestora. Sem a motivação, fica muito difícil nós conseguirmos criar um ambiente de trabalho que seja saudável e, principalmente, gerar motivação também nas outras pessoas, ajudar as outras pessoas a se sentirem motivadas. Por quê? Porque sem a motivação não existe ação. É basicamente isso. Então, com essa motivação, você vai se sentir mais comprometido, mais comprometida com o seu papel enquanto gestor, enquanto gestora escolar. Olha que legal. Então, são 3 habilidades aí que a gente já conheceu para desenvolver a inteligência emocional. A quarta habilidade é a empatia. Então, a empatia é, sim, a habilidade de se colocar no lugar do outro e é também, além de ser a habilidade de se colocar no lugar do outro, a habilidade que a gente tem de compreender o sentimento do outro. Por isso, faz parte da competência de habilidade da inteligência socioemocional, da competência de inteligência socioemocional. Então, quando nós desenvolvemos essa habilidade de empatia, a gente leva em consideração, sim, os sentimentos das outras pessoas, a gente fica atento a esses sentimentos da equipe, dos alunos, das famílias, para justamente o quê? Tomar decisões que sejam decisões inteligentes, que contribuam para o atingir os objetivos, o alcance dos objetivos educacionais e que preservem e que considerem aquilo que as pessoas estão sentindo. É difícil sentir empatia? É um sentimento muito próprio. Alguns autores falam que é um sentimento, inclusive, muito genuíno, muito não vou falar individual, mas que nem todas as pessoas têm, mas a gente pode desenvolver. Então, desenvolver a empatia é sempre o quê? Se eu estou numa situação em que eu tenho um conflito entre 2 professores lá na minha escola, e isso já se tornou, né, já conflitou, eu sempre falo, já conflitou, já não está mais latente, ele já conflitou, já houve, inclusive, diálogos muito incisivos e até ofensas, às vezes, diante da situação. Não é o que a gente quer que aconteça mais, às vezes acontece lá no ambiente da escola. Então, quando eu tenho essa habilidade da empatia, para solucionar este conflito, para tratar este conflito, o que eu vou fazer? Entender cada parte. E eu sei que é um desafio, porque às vezes tem aquele professor que a gente tem mais afinidade, tem aquele que tem menos afinidade, e está tudo bem, mas enquanto gestor, enquanto líder daquele grupo, enquanto líder daquela escola, o teu papel, o meu papel é justamente o quê? Entender o que aconteceu, exercendo a empatia, compreender a situação, analisar para daí encontrar a melhor solução. Sem empatia, a gente faz o quê? Julgamento. Por quê? Porque eu olho com os meus olhos. Então, para resumir, a habilidade de empatia se desenvolve quando, no meu cotidiano, eu sempre vou lá e coloco a lente do outro para enxergar a situação, e não a minha lente. Por quê? Porque quando eu enxergo com os olhos do outro, eu estou praticando a empatia. E a quinta habilidade para desenvolver a competência da inteligência emocional é a habilidade de relacionamentos interpessoais. É a capacidade que a gente desenvolve justamente o quê? Para se relacionar um com o outro. Imagina um gestor escolar, uma gestora escolar que não tem essa habilidade, vai ser aquele gestor ou aquela gestora que fica limitado às questões burocráticas, administrativas, e ainda assim vai ter muita dificuldade, porque o relacionamento interpessoal, até mesmo para quem acaba dando uma ênfase maior nas questões burocráticas e administrativas, ele é necessário, porque a gente não faz nada sozinho, em especial no campo da educação, em especial no ambiente da escola. Então, a gente precisa justamente o quê? Saber se relacionar.
quando eu estou na direção de uma equipe, quando eu estou como líder de uma equipe, eu preciso praticar os relacionamentos interpessoais no sentido de superar os obstáculos que venham surgir a lidar com cada perfil. Então, é saber dialogar, é saber cultivar bons relacionamentos, é saber cuidar do clima de trabalho dentro da escola, saber cuidar desta equipe, é ouvir mais e muitas vezes falar menos. Por quê? Porque uma das características de um bom gestor escolar é a sua capacidade de escuta. A gente precisa desenvolver essa habilidade também quando a gente fala aqui de inteligência emocional. Quando eu tenho essa habilidade de relacionamento interpessoal, quando eu consigo me relacionar bem, além de cultivar bons relacionamentos, eu vou justamente melhorar a minha capacidade de autoconhecimento, a minha capacidade de autocontrole, eu vou conseguir lidar com as divergências de ideias, com os posicionamentos, com os valores, com as diferentes personalidades. Percebe como tudo está muito engatilhado, uma coisa na outra? Por isso que a gente começa pelo autoconhecimento e vai desenvolvendo essas outras habilidades. Bom, por fim, o que a gente precisa, o que eu posso dizer aqui para você em relação à inteligência emocional? Que a gente vai desenvolvendo no nosso dia a dia, que não é realmente um processo fácil, mas ele é muito importante e exige muito comprometimento da nossa parte. Por quê? Vamos só pegar um exemplo rápido. Autoconhecimento. Eu vou olhar também para as minhas fraquezas, para os meus defeitos, para aquilo que eu preciso melhorar. Então, se eu não tiver comprometimento com isso, vai ser muito difícil de conseguir desenvolver. Mas é necessário. Inteligência emocional é algo que é diferencial para todos os profissionais, mas para quem exerce o papel de liderança, é mais do que essencial, é extremamente necessário. Então, é por isso que eu trouxe isso aqui para você, essa fala sobre inteligência emocional na gestão escolar. Já quero que você me conte aqui quais insights, quais ideias que você teve, quais dessas habilidades você acha que precisa desenvolver ainda mais. Conta aqui para mim, se quiser conversar comigo lá no Instagram, tá aqui em algum lugar o endereço para você conversar comigo. E, é claro, me conta aqui como esse vídeo te ajudou no exercício da sua gestão escolar. E lembre-se de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo por aqui, tá bom? Um beijo para você, que você tenha bons resultados com inteligência emocional lá na gestão da sua escola. Tchau!